Neste mundo, há uma coisa que importa mais do que todas as outras: adorar o imperador. As bênçãos da terra são todas destinadas aos louvores dos céus, à sua sabedoria comum, que todos devem adorar, unindo as bênçãos aos louvores. Havia pessoas que lutaram por essa causa. Um desses homens, segurando seu machado, grita para adorar o imperador enquanto participa de uma luta mortal. No entanto, seu machado quebra e, inevitavelmente, ele sofre o ataque fatal que o despedaça completamente. Os responsáveis por isso foram outros cavaleiros, os escolhidos a dedo pelo imperador para executar essa tarefa. Para resumir, essa força-tarefa chamada de Forças Especiais e tem um único motivo para existir: a importante missão de proteger o poderoso imperador Leon Catalin. Essas forças foram criadas, mas, no meio de corpos, guerra e chamas, um homem afirma que isso é um absurdo diante do reino. O mesmo homem declara que matará o imperador e sua identidade é revelada como sendo comandante das Forças Especiais, Yan. Diante do plano do comandante, alguns soldados tentam intervir, começando a rastejar no chão como verdadeiros zumbis. Eles se levantam dizendo palavras como matar e adorar. Nesse momento, Yan fica enfurecido, percebendo que os soldados não podem ser livres, mesmo depois de se tornarem corpos. Então, os corpos dos guerreiros começam a se fundir, formando algo maior, como um Megazord. O homem está determinado a libertá-los desse sofrimento. Com a transformação completa, o cadáver só continua a dizer palavras manipuladas, e como seu instinto ordenava, naquele momento, atacar o traidor era a única opção. Mas o comandante não era um tolo inexperiente. Em contraste com a batalha, o reino estava em chamas completamente e, em um dos quartos, uma fada fica assustada e questionada sobre a agitação lá fora. Em resposta, o imperador Leon consola a fada, dizendo-lhe para não se preocupar com tais questões triviais. E, finalmente, diante de seu antigo camarada, o imperador afirma não entender a razão de tudo isso. Disse que o comandante era o mais interessante entre todos, mas agora ele se revoltou, diferente do homem que era no passado. Yan agora está determinado a matar o imperador a qualquer custo. Leon, por sua vez, questiona quanto tempo se passou desde que o guerreiro se tornou comandante, dizendo que lembra do dia em que o recrutou, no salão de treinamento das Forças Especiais, chamado Poço da Solidão. Um soldado escravo raro como ele subiu à posição de comandante. Yan conquistou tudo com suas próprias mãos. Nesse caso, o imperador pergunta se ele está insatisfeito com algo. Em resposta, o homem apenas murmura o que foi dito em sua mente, enquanto retira uma lâmina que o perfurava. Com a lâmina nas mãos, o comandante enfia em sua orelha, removendo um inseto que havia sido colocado em sua cabeça por Leon, demonstrando a hipocrisia do imperador que os mantinha como escravos. Extremamente furioso, Yan afirma ter perdido tudo, porque nem suas memórias ele possui mais. Neste momento, ele não sabia mais quem era sua família, quem ele era ou qualquer coisa sobre sua vida. Então, o imperador morde a cabeça da fada em uma cena caótica, arrancando-a, e depois a transforma em uma arma que acaba perfurando o peito do comandante. Yan não esperava por isso, percebendo o erro que cometeu ao deixar uma variável escapar. Então, o imperador afirma não saber como o comandante percebeu o inseto, dizendo que é uma pena para ele, pois Yan era definitivamente seu brinquedo favorito. Com essa derrota, algo começa a passar pela mente do comandante, percebendo que, no final, tudo foi em vão. No entanto, de repente, uma voz começa a chamá-lo para acordar, e ele realmente acorda, não entendendo o que está acontecendo. Yan viu sua morte diante de seus olhos claramente, mas aparentemente ele estava em um lugar familiar. Agora, ao analisar melhor, o comandante reconhece o grande pilar à sua frente, lembrando-se dele como a grande espada de pedra dos seus tempos passados. A grande espada de pedra é o símbolo do salão de treinamento das Forças Especiais, com inúmeros soldados tendo morrido diante do símbolo. Diante disso, Yan se pergunta por que seu corpo havia encolhido e por que ele estava usando as roupas de quando era apenas um recruta, sem entender. Enquanto verbaliza sobre isso, alguém lhe diz para calar a boca. Aparecendo atrás dele, o homem desferiu um poderoso golpe. Yan mal consegue se defender. O homem o avisa para não se distrair assim e afirma que ele não deve ser subestimado. Assim, esse é Roman, o 12º recruta das Forças Especiais. Nesse caso, Yan finalmente consegue lembrar o que está acontecendo. Com o menino caído ao lado de uma pedra, Roman analisa a situação, afirmando que ele é apenas uma pessoa comum. Então, Yan pergunta se estão no meio do treinamento e o menino explica que o treinamento é apenas uma desculpa, porque ele planejava espancá-lo completamente. Afinal, segundo ele, ninguém se importa se um recruta de baixo nível morrer.
Diante disso, o comandante acha impossível o que está acontecendo, mas ao analisar todas as questões juntas, isso se torna bastante convincente. Nesse caso, ao entender que ele voltou ao passado, o menino fica cheio de malícia e felicidade. Neste momento, Ian não se importa com a razão pela qual ele voltou. O que importa é que ele pode recomeçar, garantindo que esse novo não cometa os mesmos erros de antes, e dessa vez, assegurando que decapite o imperador antes de qualquer outra coisa. O menino avisa que irá informar ao colega algo importante, dizendo que ele não terá uma namorada nem aos 40 anos. Diante disso, Roman fica furioso e parte para cima do comandante, dizendo que ele está falando bobagens. No entanto, Ian facilmente desvia e comenta que é patético ser atingido por um soco tão lento, o que deixa o homem ainda mais irritado. Nesse caso, Roman ativa suas técnicas secretas, como o caos profundo da sétima forma e os socos da fúria, o que, de certa forma, impressiona seu oponente. No entanto, o herói afirma que dará uma dica sobre os ataques KAG, tocando a ponta dos dedos no braço do homem, informando que, depois de fechar a distância com o oponente, o ataque deve ser feito dessa forma. Assim, Ian usa a técnica do soco da fúria de Roman, no estilo de um soco Alfin, mas com muito mais força do que o original. Nesse caso, o menino dispara, questionando como Ian pode usar uma habilidade de nível intermediário, e justo quando estava prestes a terminar, algo impede. Um pingente voa. Devido à sua vestimenta, o herói fica confuso, pois não se lembra de ter algo assim. Sendo assim, com algo mais importante para fazer, ele decide terminar o dia com Roman e comenta que ele é um homem de sorte. Ao examinar mais de perto o pingente, Ian percebe que há algo dentro, então o ex-comandante abre a tampa do objeto, encontrando uma foto antiga, uma foto de um homem, uma mulher e uma versão mais jovem de si mesmo, fazendo isso a primeira vez que Ian viu esses rostos. No entanto, em seu coração, eles já estavam marcados como sua família, fazendo chorar de emoção. Memórias, amor e família são as palavras que o herói esqueceu cerca de 30 anos atrás e que agora estão retornando à sua mente. O que Ian não conseguiu obter, mesmo depois de queimar a capital imperial, e o que ele não encontrou, mesmo após massacrar os cavaleiros, tudo isso estava sendo segurado em suas mãos naquele exato momento, fazendo perceber que quase cometeu o mesmo erro de sua vida passada. Com sua sanidade retornando, o ex-comandante não quer mais desperdiçar sua vida com algo tão patético quanto uma simples vingança. Assim, o objetivo de Ian muda para escapar deste lugar e recuperar a vida com sua família que ele perdeu. Uma força especial, que reporta diretamente ao imperador, é conhecida como a Força-Tarefa Especial, recebendo missões como a queda da Fortaleza Verna e o assassinato do Duque Grandioso do Norte. São missões realizadas por esse esquadrão, que tem sido responsável por completar tais tarefas desde o início da história do Império, junto com aquele que está no topo dessas forças, o grupo que desenvolveu o comandante da Força-Tarefa, Ian, sendo conhecido como a mão direita do imperador e a força mais forte entre os cavaleiros. No entanto, aquele corpo com imenso poder e força já não era mais a realidade de Ian, que recebeu uma tarefa de limpar os banheiros do esquadrão. O herói percebe que caiu em um estado deplorável depois de regredir diante da Espada de Pedra. Os treinamentos continuaram normalmente entre os membros da Guarda Imperial, sendo que existem cerca de 1000 recrutas-soldados na Força-Tarefa Especial, e é lá onde todos se tornam mais fortes, matando uns aos outros para sobreviver. Aproximadamente 3 ou 4 pessoas morrem por dia, e essas vagas vazias são preenchidas, seja sequestrando pessoas ou recrutando voluntários. O local de treinamento é a Caverna do Dragão, a noroeste das Montanhas Ranges, e este lugar é configurado como um labirinto. Os recrutas-soldados sempre recebem um número para identificá-los. Os números são atribuídos com base nas habilidades dos recrutas e eles podem subir de rank através de testes e competições. Além disso, há um sistema de pirâmide onde o tratamento que recebem muda dependendo de quão alto é seu número, sendo utilizado para manter os recrutas sob controle. Sob tal sistema, é difícil para os recrutas-soldados com um ranking abaixo de 900 sobreviverem, já que podem ser facilmente substituídos após a morte. Normalmente, eles são usados apenas como mão de obra ou para ajudar outros a treinar, o que é o caso do protagonista, que de fato tem sorte por ser usado como mão de obra no momento. De repente, alguém esbarra nele, fazendo as caixas que ele estava carregando caírem no chão. Nesse momento, Ian pergunta se essa pessoa não tem olhos para ver por onde estava indo. No entanto, em uma pirâmide como essa, havia um recruta-soldado que estava no topo entre todos. A pessoa que esbarrou no herói era um desses recrutas-soldados de alta patente sucessor das famílias nobres do Império, que, em nome de sua lealdade ao Império, continuam suas linhagens familiares e controlam outras famílias. Esses são os motivos pelos quais as famílias nobres se juntariam à Força-Tarefa Especial, e enquanto estivessem lá,
o centro tornaria suas vidas mais confortáveis. Além disso, ao contrário dos outros, os parasitas não são implantados neles, pois já são prisioneiros pelo privilégio da nobreza. Disse que os recrutas-soldados de alta patente, ao manterem suas posições, recebem inúmeros privilégios e benefícios, e entre esses recrutas-soldados, Lorina Belvol, Cruel Dwight e Cashia Ever estão sempre entre os 3 primeiros. Nesse caso, o garoto de alta patente questiona sua colega sobre por que ela pediu desculpas para um lixo como herói. Quando o protagonista percebe que isso será um problema, Cruel continua dizendo que eles não têm o mesmo status e que um plebeu jamais deveria se atrever a falar com eles. Dito isso, o nobre observa que o número do recruta protagonista é 974, o mais baixo de todos, e nesse caso, ele zombou da situação, fazendo com que Ian sentisse uma forte raiva. No entanto, sabendo seu lugar na hierarquia, Ian abaixa a cabeça, dizendo que deveria ter prestado mais atenção em quem estava falando e pede desculpas. Mesmo assim, ele recebe um corte em sua bochecha de Cruel, que explica que desculpas são coisas que humanos comuns fazem, e isso, segundo ele, não é o caso do herói, que deveria implorar e se ajoelhar por misericórdia. Diante de todo esse desrespeito, o protagonista se segura muito para não perder o controle, e o menino continua com as provocações. Cruel comenta que o menino parece tão surpreso que nem consegue falar. Enquanto isso, Lorina se apressa para pegar a caixa caída, encerrando o conflito. No final, Cruel vai embora, aconselhando que o herói comece a ser mais cuidadoso, e a garota, por sua vez, pede desculpas pela inconveniência. Isso dito, Ian pensa que é bom que eles fiquem satisfeitos com suas classificações como estão, pois quanto mais eles fazem, mais vantagem ele tem. De volta ao trabalho, o herói continua a carregar as caixas por todo o castelo. No entanto, no caminho, algo chama sua atenção, fazendo parar por um momento. Alguns passos à frente, uma forte intenção de matar é sentida, como se alguém estivesse esperando para emboscar o herói. Do ponto de vista do menino, isso pode ser algo premeditado por Roman, mas a intenção de matar não parece a mesma. Nesse caso, o protagonista decide fingir ignorância e seguir como de costume. Ao passar pelo local, tentando parecer uma pessoa normal, alguém se revela dizendo que estava esperando pelo menino. Essa pessoa é Lorina Belvol, que cumprimenta o recruta-soldado 974. Na história dos Cavaleiros Imperiais, um dos criminosos de topo que não conseguiram capturar foi o Braço de Ferro Azul Galder. Ele cometeu seu primeiro assassinato aos 11 anos e formou um grupo de ladrões aos 20, atacando 23 vilarejos e 17 guildas. Disse que esses braços podem bloquear até Orchulon e representam um símbolo de medo. No entanto, um dia, Lorina Belvol arrancou um dos braços desse monstro e o arrastou pelo chão como se fosse nada. A frase que ela disse ao capturar Galder, no meio daquela cena, foi suficiente para que ela se tornasse parte dos Cavaleiros Imperiais. Lorina pertence à família Belvol, uma das 4 grandes famílias nobres que comandam as Montanhas Nevadas do Noroeste. Os cavaleiros dessa família dizem que ela tem o potencial de se tornar a espadachim mais forte do continente. Desde criança, ela foi chamada de a Jovem Espada Sagrada, e ela fez jus a esse apelido, sendo considerada a mais completa. Produto poderoso da família Belvol. Neste caso, o herói afirma não ser ninguém, comentando que a garota provavelmente está se dirigindo à pessoa errada. Nesse caso, ela diz que perguntará de maneira diferente agora, e o protagonista pensa que ela é o tipo de pessoa com quem ele não quer se envolver. Assim, Lorina pergunta ao aprendiz soldado número 974 sobre seu objetivo, questionando o motivo de ele esconder sua verdadeira força. E, à luz disso, Ian entende que, se ela se tornar uma inimiga, ele precisa eliminá-la primeiro. Tentando suavizar a situação, Ian afirma não saber do que ela está falando. Então a garota revela que viu o treinamento de Ian na Grande Espada. Inicialmente, ela pensou que era um simples duelo entre 2 aprendizes de baixo nível, mas logo duvidou de seus próprios olhos diante daquele espetáculo, tendo visto um soco de 1 polegada que estava completamente fora de liga em comparação com o resto. Lorina questiona por que um aprendiz saberia tal habilidade. Nesse momento, o herói percebe que cometeu um erro, mas continua negando todas as alegações da garota. Então, a garota aparentemente aceita a possibilidade de estar provavelmente enganada, o que faz o protagonista ficar um pouco desconfiado. Assim, os dois se preparam para um aperto de mão de reconciliação. No entanto, quando Ian estendeu sua mão, a garota redirecionou o movimento em um ataque. Diante disso, o herói entende que foi um soco de meio centímetro usado para testá-lo. No entanto, um ataque emocional como esse não é algo que ele possa evitar. Dada a situação, para evitar levantar mais suspeitas, ele aceita o golpe graciosamente, levando um soco poderoso no rosto e caindo no chão,
gemendo de dor e questionando o que fez de errado. A garota, por sua vez, esperava que o garoto bloqueasse seu ataque. No entanto, ele reiterou que não era a pessoa que Lorina estava procurando. Percebendo seu erro, ela pede desculpas, e o herói acredita que o melhor a fazer é agir como um plebeu injustamente espancado por um nobre, fazendo-a se sentir culpada, pois, com a personalidade dela, provavelmente não suspeitará de nada. Para compensar seu erro, Lorina se oferece para ajudar o garoto com as caixas, ajudando a levá-las até o destino final imposto. Ao longo do caminho, a garota pede para o protagonista falar de maneira informal com ela, já que ambos são aprendizes soldados, o que Ian acha estranho. Então, a garota explica que não acha honroso que um aprendiz soldado de alto escalão trate soldados de baixo nível como escravos e afirma que, quando se tornar a senhora de um território, pretende proteger os direitos dos escravos ali. Toda essa conversa deixa o herói desconfortável, mas finalmente eles chegam ao destino final, e Ian acaba agradecendo a ela. No entanto, antes de ir embora, a garota comenta que espera estar errada sobre algo, o que coloca o protagonista em alerta novamente. Virando-se, Lorina pergunta se o garoto viu seu ataque, pois, naquele momento, seus olhos estavam seguindo sua mão. Assim, com uma expressão séria e intimidadora, ela espera estar errada sobre isso também. Ela finalmente sai, mas não antes de avisar que verá o soldado 974 novamente. Ian, por sua vez, admira a astúcia da garota, entendendo que não haverá como tirá-la de suas costas. Nesse caso, o herói se pergunta se seria vantajoso matá-la agora. Neste momento, o protagonista poderia facilmente matá-la, mas, se o fizer, fará com que toda a família Belvol se torne sua inimiga inevitavelmente. O garoto seria um tolo se decidisse criar uma rixa com toda a família por causa de um rancor pessoal. Portanto, Guan pensa primeiro que deve focar em escapar, e em um banheiro, ele afirma estar certo de que o lugar estava ali, mesmo que houvesse desertores quando o garoto era comandante da força-tarefa. A maioria deles não conseguiu escapar do centro de treinamento. No entanto, um desertor conseguiu escapar, sendo pego apenas na floresta ao redor do local. Durante a tortura do soldado, Ian perguntou gentilmente como ele escapou, e ele respondeu que foi por causa da maneira gentil com que foi perguntado. Na terceira área, no quinto cubículo, havia um banheiro abandonado, e além de apenas uma parede, o protagonista finalmente encontra o local. Depois de quebrar a parede do quinto cubículo e cavar profundamente na parede, uma saída pode ser encontrada. Após quebrar aquela parede, a saída finalmente foi encontrada. No entanto, o buraco ainda é pequeno, necessitando de mais escavação. Assim, o protagonista se enche de felicidade e esperança por poder sair de lá. Em sua mente, ele já sabe que será capaz de escapar da repugnante força-tarefa e recuperar sua liberdade. Mais tarde, ao cair da noite, um guarda passa pelas celas verificando a presença de todos os soldados. O número 971 está morto e 972, junto com 973, estão lá, mas o número 974 parece muito quieto. Então, o soldado questiona por que o soldado não está respondendo, acreditando que o pior tenha acontecido. Ele se aproxima, e o herói finalmente responde ao chamado, ficando bem ali. O guarda fica irritado, ordenando que o garoto responda mais rápido na próxima vez. Com tudo em ordem, é hora de apagar as velas e dormir. Dentro da cela, Ian pensa que entendeu algo. Após completar várias missões, quanto mais cautelosamente uma pessoa se move, maiores as chances de sucesso. O protagonista sabe que só terá uma chance de colocar seu plano em ação. Mesmo se tiver sucesso em escapar, a esquadrão de perseguição estará atrás dele, trazendo muitos problemas. Portanto, se falhar, seu destino será ser feito de exemplo para os outros aprendizes. Nesse caso, o herói precisa de um coringa que possa se tornar uma variável inesperada. Mas, no momento, ele não sabe se isso pode ser feito com seu corpo atual. Sem outra opção, ele começa a praticar a respiração do dragão negro, uma técnica de circulação de mana conhecida apenas pelos comandantes das forças especiais. Neste momento, o herói só tem o conhecimento da técnica, mas seu corpo não consegue acompanhar, precisando reduzir a carga em seu núcleo e criar uma energia. No entanto, ele não tem tempo para criar um núcleo de mana apenas com a respiração do dragão negro, deixando apenas uma maneira. Focando sua concentração e ajustando sua respiração, o herói se prepara para fazer o impensável como seu único recurso. Ian decide usar a respiração do dragão divino. Com o início da técnica, o fluxo de mana no corpo surpreende, definitivamente além das expectativas. Então o homem do corpo inteiro de Nap Filan faz ele se sentir como se um verdadeiro dragão tivesse. Entrou em seu corpo.
A respiração do dragão divino é uma técnica secreta do primeiro imperador que fundou este império enquanto conquistava inúmeros países com uma única espada. A técnica era tão poderosa que o imperador, entediado, a procurou pessoalmente, testemunhando com seus próprios olhos. O herói entende que a técnica é tão poderosa quanto seu nome sugere, mas de repente algo começa a sair de controle. A mana do protagonista começa a sair de seu núcleo, e, diante disso, ele não pode deixar isso continuar se quiser continuar vivo. Com suas veias dilatadas, exalando energia, ele precisa fazer o que for necessário para conter o problema crescente. No entanto, após muito esforço, Yan falha, perdendo todo o progresso. Nesse caso, ele acredita ser impossível criar um núcleo de mana com uma técnica secreta incompleta e um corpo tão fraco quanto o seu. Um dia, o imperador ensinou essa técnica ao herói, mas ele não sabia se o imperador estava sendo excêntrico ou testando, pois o pergaminho sensorial só continha instruções sobre como absorver mana, mas não sobre como compactá-la. Embora o protagonista saiba onde está o outro pergaminho da técnica secreta, ele precisa primeiro focar em escapar antes de qualquer outra coisa. No dia seguinte, algumas pessoas comentam que ouviram que aqueles reunidos ali seriam liberados. Essa informação se espalhou rapidamente, causando muita esperança e surpresa entre os soldados. No entanto, o herói sabia que tal coisa jamais aconteceria, sendo apenas um sonho ridículo baseado no que ele lembra. Hoje é o dia em que aquela pessoa virá, e nesse caso, Yan entende que precisa ficar fora de vista a todo custo. No entanto, para arruinar seus planos, Roman grita pela área perguntando onde está seu camarada, forçando-o a se esconder. Inesperadamente, o instrutor aparece, e os soldados perguntam se a informação de que podem voltar para casa é realmente verdadeira. O instrutor, por sua vez, grita para todos se calarem, chamando-os de vermes. Esse grito ecoa por todo lugar, fazendo todos se sentirem mal, pois é um eco de uma voz, algo impensável de se usar com aprendizes. A técnica do eco de voz é uma técnica na qual a mana é misturada à voz, fazendo com que alguns dos soldados mais fracos sucumbam. O instrutor se dirige a todos dizendo que são lixos sem talento ou status, e o herói fica desapontado por ter que encontrar esse lunático novamente. Depois disso, o instrutor de treinamento tático especial, Damian, questiona se há alguma razão para os soldados continuarem vivos após o uso do eco de voz. Enquanto o soldado de maior escalão vai coletar o corpo do aprendiz que não conseguiu suportar a pressão e morreu, ele ordena que todos resolvam isso imediatamente e pede que os soldados ajam rápido, porque o chefe instrutor está observando. Isso coloca o herói em alerta máximo, pois os aprendizes soldados de baixo escalão são apenas brinquedos para um chefe instrutor. Se o herói irritá-lo, ele pode acabar vendo seu lado ruim antes de escapar e até perder sua vida. Sem mais delongas, o instrutor afirma que é um prazer conhecer seus amados aprendizes e afirma que todos ali são lixo com os piores talentos da sociedade. Honestamente, ele diz que, se pudesse, mataria todos, mas não precisam se preocupar, pois o imperador, que é ainda maior que os céus, dará uma chance aos soldados. A chance de ser selecionado para participar de um projeto mercenário. Disse que esse projeto é para selecionar membros para proteger o imperador, o dragão do império, e os escolhidos terão a honra de se tornarem guerreiros dragões. No entanto, o herói sabe que a realidade é diferente, pois eles vão lavar o cérebro dos soldados através de um inseto inserido em seus cérebros, e o verdadeiro objetivo desse projeto é criar fantoches para o imperador controlar, criando pessoas que não podem nem se matar sem a ordem do imperador. Assim, o instrutor venera a grandiosidade de Sua Majestade e ordena que todos sejam gratos por sua grande misericórdia, aplaudindo. Ele elogia que a reação deles foi melhor do que a dos aprendizes de soldado de alta patente. Yan, por sua vez, entende que precisa ser o mais discreto possível. No entanto, de repente, um dos soldados levanta a mão dizendo que tem um pedido. Este é Roman, que pergunta se ser um guerreiro dragão é realmente tão bom. Além disso, ele questiona se, ao participar de tal projeto, terá a chance de esmagar o rosto zombador do instrutor. Em resposta a esse afrontamento, ele é atingido por um disparo leve em seu peito, que o perfura. O que foi apresentado agora foi a arte de estalar os dedos, testemunhada de perto no corpo do garoto. Após isso, o instrutor pergunta se ele está bem, pois pensou que ele era muito forte já que estava falando bobagens com tanta confiança. No entanto, estava claro que o homem era apenas um simples inseto, e neste momento, vários soldados se reuniram ao redor de seu camarada para verificar a situação à distância. Ian entende que o garoto provavelmente vai parar de sangrar, mas é muito perigoso ajudar agora. Inesperadamente, Roman se levanta depois de receber o ataque do comandante, questionando o que ele disse sobre ser chamado de inseto. O garoto pergunta o que as pessoas que reúnem os insetos seriam, para sobreviver nas vilas imundas,
fazendo todo tipo de trabalho, suportando toda espécie de humilhação, tudo porque suas vidas só poderiam continuar se o fizessem. Nesse caso, o imperador ou os guerreiros dragões não são coisas importantes. Finalmente, o garoto afirma que deveriam proteger o seu tão importante imperador por conta própria. Após testemunhar o discurso, Damian acredita que esse inseto é bem persistente. O instrutor compara o garoto a uma barata e comenta que ouviu dizer que as baratas sobrevivem até mesmo quando suas cabeças são cortadas. Assim, ele se prepara para um ataque enquanto se pergunta se Romã é como elas. O molusco de cristal é um rato selvagem encontrado no fundo das montanhas, sendo muito notável. Apesar de sua aparência fofa, é conhecido naturalmente pelo fato de que, quando seu cristal entra em contato com algo, começa a brilhar e eventualmente explode. Nesse exato momento, isso acontece com o molusco, bloqueando o golpe lançado, fazendo Damian se perguntar de onde ele veio. Com o garoto desmaiado, os soldados se reúnem para levá-lo rapidamente a outro local. O herói pensa que foi um desperdício jogar fora um molusco de cristal assim. Esse animal foi encontrado anteriormente no banheiro abandonado, então o garoto trouxe consigo caso precisasse. No entanto, ele nunca imaginou que usaria tão cedo. Felizmente, o comandante não percebeu seus planos, pois, se ele perceber, tudo até agora terá sido em vão. E neste momento, o silêncio reina no local, fazendo a ansiedade de Ian pulsar. Aparentemente, Damian não percebe a interferência do herói, apenas elogiando a resistência do garoto. Assim, ele despede todos e sai, dando um pouco de alívio ao nosso herói. Finalmente, o protagonista pensa que seu camarada é um idiota por agir tão despreparado. Dentro do castelo, após descer uma escada, o instrutor recorda os eventos de todo o dia. À luz de tudo isso, ele pensa que encontrou um brinquedo muito interessante na área 3, no banheiro abandonado. Nosso herói continua a cavar o buraco que permitirá sua futura fuga. Este é o terceiro dia em que ele faz isso, mas desta vez cometeu um erro. O recruta soldado número 974, em seu terceiro dia de reparação, esqueceu de trazer sua máscara. Cavando um túnel enquanto mantém a estabilidade com tábuas de madeira e repetindo isso, essa tem sido a rotina dos últimos 3 dias. Como o herói consegue ver bem no escuro ao melhorar sua visão com mana, ele não tem problemas, mesmo que o túnel esteja escuro. É fato que ninguém passou por este lugar nos últimos 3 dias, pois este é um prédio abandonado que nem mesmo aparece no mapa. Com tudo isso, o protagonista acredita que está progredindo mais rápido do que pensava. No entanto, algo estranho acontece com sua faca, gerando uma luz brilhante que emite um perigo iminente. Momentos depois, a chamada entre os soldados acontece novamente, e o próximo na lista é o número 974. Felizmente, o administrador encontra o soldado presente, mas sente algo suspeito vindo dele. Nesse caso, ele questiona o que o aprendiz está escondendo e ordena que ele retire o capô. O herói então revela que quebrou acidentalmente um dos barris enquanto se movia, fazendo com que o lixo fosse jogado em seu rosto. Ao ouvir isso, o inspetor sente um forte cheiro de podridão e prontamente ordena que o soldado saia. Depois de alguns esforços para manter a limpeza, o herói acredita que é o suficiente para se livrar do cheiro e fica feliz que ninguém tenha suspeitado dele. Além disso, ele não esperava atingir o cano de esgoto entre tantas coisas, e estava no nível do lixo do dragão. No entanto, não há razão para entrar em pânico, afinal o plano está progredindo sem problemas. Durante seu tempo de preparação, o herói reuniu uma adaga, uma corda e outras ferramentas para sua fuga. Além disso, seu corpo também está preparado até certo ponto. Algum tempo atrás, Ian realmente pensou que morreria devido ao intenso treinamento que fez em um curto período de tempo, mas como obteve bons resultados, estava tudo bem, faltando apenas uma coisa a fazer. De repente, o herói ouve uma conversa entre 2 superiores. Eles dizem que ouviram que Gail teve sua língua cortada por rir na frente de um instrutor. Nesse caso, eles decidem ficar escondidos por um tempo, e um deles comenta que o comandante logo sairá de seu posto, o que deixa nosso herói feliz. Com o instrutor comandante fora de cena, essa é uma informação muito importante. Assim, o protagonista não pode deixar uma boa oportunidade passar. Secretamente, o herói vai para a área 3, no banheiro abandonado. Agora, finalmente é hora de terminar o túnel de fuga antes de voltar. No entanto, de repente, Ian ouve passos vindo em sua direção, revelando a presença de alguém no local. O herói então se pergunta quem descobriu seus planos, considerando que pode ser Loren ou o comandante. Felizmente, a pessoa no local era Romã. Diante disso, o garoto pergunta por que seu camarada parece tão decepcionado. Nesse caso, o protagonista afirma que, se o garoto está o seguindo,
Ele não tem tempo para lidar com ele, o que deixa Roman furioso por ser tratado como um perseguidor. Mudando de assunto, o herói pergunta se não está tudo bem para o garoto andar com aquelas feridas, e Roman garante que essas feridas não são nada para ele. No entanto, exatamente nesse momento, o sangue começou a jorrar do peito de Roman como uma fonte, e o garoto explicou que era uma espinha. Vezan diz que está feliz por ser apenas uma espinha e sai dizendo que tem coisas mais importantes a fazer. Diante disso, o garoto sorri e comenta que seu camarada realmente parece muito ocupado, vendo que ele está namorando um buraco de cachorro através das paredes do local para se preparar e escapar. Nesse caso, Roman questiona como seria maravilhoso se os instrutores descobrissem e então perguntou a Ian se ele não estava morrendo de vontade de descobrir. Com seu plano revelado, o herói ativa sua 16ª forma de Caos das Sombras, cortando o pescoço de seu camarada com um golpe chamado Shadow Hunt. Com sua vida passando diante de seus olhos, o garoto apenas questionou a identidade de Ian antes de morrer, mas manteve sua expressão fria e calma. Ou seja, se as cenas anteriores não foram apenas algo que o protagonista desejava fazer sabiamente, ele entende que o melhor caminho não é esse. E então o garoto questiona por que seu camarada não está dizendo nada. Roman pergunta se o protagonista está tão nervoso que ficou mudo, mas entende, já que ele seria executado por tentar escapar. Na mente do garoto, estava claro que o herói não esperava ser pego por ele. Nesse caso, se ele não tem nada a dizer, Roman sugeriu que Ian implorasse para manter o segredo. No entanto, o herói questionou por que deveria fazer isso, já que o garoto não diria nada de qualquer maneira, o que o irritou. E ameaçou contar. Diante disso, Ian reitera que seu camarada não contará, porque ele odeia as forças especiais mais do que ele. Como mostrado anteriormente, Roman não consegue esconder sua raiva, mesmo que isso possa matá-lo, tendo uma determinação tão forte de voltar para casa. Seria improvável que ele contasse aos instrutores sobre uma rota de fuga, totalmente sem chances, pois entre todos, Roman é o que mais quer escapar. Então, com seu discurso terminado, Ian pergunta se está errado, e à luz disso, o garoto admite que seu rival é realmente extraordinário. Lembrando que durante a luta, ele poderia sentir vagamente isso. Se o herói quisesse, ele poderia tê-lo matado, e ele não estaria ali naquele momento. Depois disso, o garoto poderia facilmente diferenciar o herói dos outros soldados novatos, porque o protagonista tinha um cheiro único. Diante disso, o herói confirma suas expectativas, dizendo que seu camarada é um perseguidor. Ele nega. Então Ian pergunta por que ele sabe sobre a escavação do túnel, o que é respondido devido às pegadas deixadas para trás. Quando questionado mais a fundo, é explicado que o centro de treinamento é principalmente feito de granito, mas ele descobriu pegadas estranhas que continham cal. Além disso, o tamanho e a largura dos passos eram exatamente os mesmos que os do herói. Nesse caso, o protagonista pergunta se seu camarada foi capaz de descobrir a quem pertenciam essas pegadas em seus planos com apenas essa informação. Roman, por sua vez, explica que olhou os registros de trabalho e Ian elogia-o, dizendo que ele é mais inteligente do que parece. Mudando de assunto, o garoto pergunta sobre o plano de fuga com o túnel e a probabilidade de escapar. No entanto, Ian não entende por que está sendo perguntado isso e explica que não pode responder agora, pois precisa de tempo para pensar. Nesse caso, Roman aconselha o herói a ficar lá, já que ele é habilidoso e provavelmente subirá para uma posição melhor em 10 anos. Então o protagonista pergunta o que aconteceria com aqueles que os meninos tentam proteger no momento em que nem mesmo conseguem garantir sua própria sobrevivência, sendo improvável que sua família esteja viva em 10 anos. Por fim, nosso herói explica que não há tempo para pensar, então Roman precisa decidir. Agora, se ele vai se juntar a ele, pois não estarão lá pela manhã, com os braços cruzados, o garoto agora entende que o herói realmente tem um plano para escapar deste lugar, o que ele obviamente confirma. Então pergunta se Roman está interessado em saber qual é o plano. A diferença de ranking entre os dois é de 96 posições, e neste caso, se ambos escaparem, os instrutores com certeza irão atrás primeiro de Roman. Era realmente como Ian havia dito, eles não estariam lá após o amanhecer, porque o garoto estaria morto. Dado esse raciocínio rápido, o herói fica mais uma vez surpreso pela capacidade de seu camarada, que é realmente muito diferente do que esperava. Nesse caso, o protagonista pede para não reclamar, pois ele também está correndo um grande risco, e finalmente pergunta o que Roman fará com isso. Após pensar muito, o garoto entende que não tem escolha a não ser cair na isca. De volta ao centro de treinamento, o instrutor Damen canta antes de começar seu discurso para quebrar o gelo. Ele comenta que a brisa de Tate é bastante agradável, então, dirigindo-se ao tema principal, explica que a razão para reunir todos tão tarde à noite é para fazer um anúncio.
Tal reunião em um horário como esse naturalmente causaria algumas reclamações, mas pede para pensarem positivamente, pois o instrutor tem boas notícias. Entre os soldados reunidos no local, os recrutas de alta patente número 32 Casey e número 525 Marvin se destacaram. Por sua vez, lembra que, se não estiver enganado, os detalhes do teste serão anunciados agora. Isso é confirmado por Damian, que agora começará a informar sobre a data do primeiro teste. Disse que a tarefa é simples, com os soldados tendo que ir a um determinado lugar e lá passar, se sobreviverem por uma semana inteira. E, no meio da angústia dos soldados, o local do teste é revelado, as Montanhas da Lâmina, o que já era esperado pelos mais experientes. No passado, houve um aventureiro chamado Miura, que sabia da existência de uma árvore medicinal que poderia curar a doença de sua mãe e sabia que ela crescia nesse lugar. Dias antes de sua aventura, o garoto pediu à sua mãe para não se preocupar, pois ele com certeza encontraria a erva medicinal. No entanto, ele acabou sendo esmagado pela natureza hostil da floresta. Disse que sua mãe o esperou até seu último suspiro, mas felizmente a mãe do garoto não soube do triste fim de seu filho antes de morrer. As Montanhas da Lâmina contêm inúmeros monstros e eram conhecidas por ser uma área proibida, até mesmo dentro do Império. No início das Montanhas da Lâmina, podem-se encontrar goblins, e quanto mais fundo se vai, mais perigoso se torna, encontrando de tudo, desde grandes demi-humanos raramente vistos até gigantes monstros que só aparecem em histórias. Esses são os monstros presentes nesse lugar ágil. Além disso, também havia monstros que o mundo ainda não conhecia, monstros que o mundo ainda estava tentando descobrir, e um deles vive na parte mais profunda das montanhas, chamado de morcego. Voltando às explicações, o instrutor pergunta se os garotos estão empolgados, se enche de felicidade só de pensar no número de estudantes tipo insetos que morrerão na próxima semana. De repente, um dos soldados gestores informa ao seu superior que há algo para relatar, dizendo que receberam uma comunicação e precisam dele no local, e, com isso, Damen rapidamente entende que esta era a chance que o herói estava esperando. Com o anúncio chegando ao fim, todos foram dispensados. Após o anúncio, o herói pensa que o inspetor parecia bastante irritado, mas não esperava que terminasse tão abruptamente. Seria quase impossível para os recrutas de baixo escalão sobreviverem nas Montanhas da Lâmina, e, à luz disso, os outros recrutas de alta patente seriam protegidos pelos instrutores. De repente, alguém ordena que as pessoas não se coloquem no caminho e se movam para o lado, pois a senhorita Arena estava passando por ali. Nesse caso, os simples recrutas de baixo escalão não ousariam interferir. Neste momento, o protagonista lembra da garota e, enquanto ela passa, espera que ela o ignore. No entanto, a garota dirige o olhar para Ian com uma expressão indicando que o aguardará ansiosamente. Nesse caso, o herói se pergunta se já foi descoberto, entendendo que a situação está mais complicada do que pensava, mas Ian acredita que provavelmente não há necessidade de pensar nisso agora, especialmente porque logo estará indo embora. Assim, o herói pergunta se Roman preparou o que ele pediu, o que é confirmado por seu camarada. Nesse caso, o protagonista pede que ele vá até a grande espada de pedra para ver quão grande ela é. Antes disso, quando questionado, Ian explica que é porque será a última vez que o garoto verá, já que ele já sabe o que a mensagem que o instrutor recebeu dizia. A mensagem provavelmente era um pedido para ele ir ao palácio para relatar a situação do primeiro teste ao imperador antes de começar. Apesar de odiar ver qualquer pessoa no palácio, ele não pode ir contra uma ordem imperial. Com isso, a grande variável desconhecida no plano de fuga do herói desaparece. Finalmente, naquela noite, ao anoitecer, a fuga dos dois garotos do centro de treinamento acontecerá com uma tocha acesa. Um dos supervisores externos chama o número 920 e ele confirma sua presença. Como parte da rotina, ele anota os que morreram naquele dia e chama os próximos. Finalmente, é hora de o número 974 confirmar sua presença, mas inicialmente ele não responde. Nesse caso, o supervisor pede ao garoto para não perder tempo e responder rapidamente. Então, ao verificar sua prancheta para o número 974, ele aparece atrás dele, pronto para executar seu plano, quebrando o pescoço do soldado. O herói agora está preparado para iniciar seu plano de fuga do centro de treinamento junto com Roman e outros dois. Neste momento, é hora da troca de turno, e, à luz disso, o protagonista ordena aos seus companheiros que escondam o corpo corretamente para que ninguém perceba. Assim, Jake e Todd entendem, dizendo que cuidarão disso rapidamente. Após isso, Roman relata a Ian que trouxe mais dois, conforme solicitado, e, após ser questionado sobre suas competências, o garoto afirma que são bons. O garoto, por sua vez, pergunta se o herói pretende usá-los como isca,
e o protagonista diz que nunca pediria para trazê-lo se esse fosse seu plano. Para provar suas habilidades, os soldados afirmam que não são peso morto e estão preparados para perder suas vidas, mas o herói lhes diz para ficarem quietos. Então, ele pede ao seu camarada para dar uma olhada no que está à frente, porque através dessa porta, o herói precisa de mais pessoas. Disse que o protagonista não pode abri-la sozinho, necessitando da ajuda de outros. Para ir dos dormitórios até o banheiro na área abandonada, eles precisarão abrir essas portas, mas para fazer isso, precisam pisar em 2 placas de pressão e ativar os interruptores externos que controlam as portas. Primeiro, 2 deles pisarão nas placas de pressão, e então os outros 2 irão para o outro lado. Aqueles que forem puxarão os interruptores e os fixarão no lugar. Depois, os 2 que ficaram para trás irão atravessar. Dado isso, Roman se dirige a Jake, perguntando se ele está pronto, porque assim que a sinal é dado, e eles pisam nas placas de pressão simultaneamente. Após confirmar que estão prontos, o sinal é dado e os 2 pisam nas placas de pressão, conseguindo assim abrir a porta que dará acesso à fuga. Nesse caso, o herói pede a Todd para ir com ele, e Roman pergunta quanto tempo eles precisam pisar nas placas, o que é respondido: eles devem manter até o sinal ser dado. Após algum tempo, o silêncio começa a reinar no local, o que faz os meninos começarem a suspeitar das ações do herói. De repente, a imensa porta começa a se fechar, selando a rota de fuga. Pensando que foi traído, Roman soca a parede enquanto chama o herói de bastardo, entendendo que ele queria deixá-lo para trás desde o começo. O garoto resmunga, dizendo que deveria ter percebido isso desde o momento em que Ian entrou primeiro. No entanto, a voz do protagonista é ouvida pelo garoto, perguntando se ele estava preocupado. Roman então reconhece a voz de Ian. Lentamente, a porta começa a se abrir, com o herói reclamando que seu camarada nem ao menos esperou. Coberto de sangue, ele declara que nunca deixaria ninguém para trás. Diante disso, Roman pergunta o que aconteceu dentro para o herói estar coberto de sangue e onde está Todd. Em resposta, o protagonista diz que ambos estão bem, tendo sido apenas atrasados por um imprevisto. Inicialmente, Ian acreditava que alimentá-los com comida lac com um sedativo funcionaria, mas não funcionou, revelando o imprevisto como sendo um grande monstro-lobo. Ian comenta que estava mais fora de controle do que imaginava, o que impressionou o garoto com a força de seu camarada. Após isso, a fuga seguiu conforme planejado, e, usando o túnel cavado no banheiro abandonado, eles conseguiram ver a área externa do centro de treinamento. No pico da colina, um barulho começa a ser ouvido quando o braço do herói quebra o solo, finalizando sua passagem pelo túnel. Com isso, o herói acredita que fizeram um bom trabalho, e Roman ainda tenta se soltar do buraco. Ainda não há presença de outras pessoas na área, pois provavelmente ainda não descobriram a fuga. Assim, a equipe de perseguição se mobiliza. Roman, testemunhando a liberdade, comenta que não pode acreditar que escaparam tão rápido, pensando que levaria uma eternidade. Nesse caso, o protagonista discorda da visão do garoto, dizendo que demorou muito, muito mais do que ele poderia contar, considerando tudo o que sofreu em sua vida passada. Finalmente livre, um dos soldados comenta que fazia muito tempo que não respirava ar fresco. Com isso, Roman pergunta ao líder se tudo acabará quando eles saírem daquele lugar, e Ian aconselha todos a não baixarem a guarda, pois isso é apenas o começo. Olhando para a única lembrança que possui, o herói realmente entende que este é o começo de tudo. Agora começa a jornada de Ian para recuperar tudo o que perdeu e nunca teve a chance de ter. Capítulo 10. A floresta Rian é feita de árvores sequoias e esta grande floresta se estende por toda a região montanhosa ao norte do Império. Ian explica que estão nessa floresta e precisam correr por 2 dias consecutivos se quiserem sair. Então, Roman pergunta se não seria melhor se esconder ali, pois como as sequoias são altas, é fato que poderiam se esconder entre elas. No entanto, o herói afirma que a quantidade de monstros na área torna isso inviável. Além disso, neste momento, os cães de caça estão atrás deles e é uma questão de tempo até que sejam encontrados se decidirem se esconder. Disse que a equipe de perseguição tem cerca de 20 membros, o que significaria o fim para eles caso fossem encontrados. Diante disso, só há uma maneira de aumentar as chances de fuga, que é dispersar e dividir a equipe de perseguição. Se decidirem seguir direções diferentes, os homens não terão escolha a não ser se dividir, então cada um terá que lidar com apenas 5 membros. Ao ouvir essa ideia, Roman fica furioso, entendendo que provavelmente será a isca por ser um recruta de alta patente. Nesse caso, o garoto afirma que seu camarada deveria ter feito apenas treinamentos regulares para não se destacar tanto. No fim, se os 4 viajarem juntos, certamente serão pegos, tornando necessário esse plano,
para que pelo menos um consiga escapar. Novamente, a ordem é dada de que eles correrão em 4 direções diferentes, e perguntas surgem entre todos. Roman decide questionar algo que não entende. É fato que todos têm um número marcado ou, caso contrário, a pequena figura foi a única etiquetada com a palavra idiota. Assim, com perguntas relevantes, o protagonista decide seguir em frente, ao contrário de R, que ainda queria uma resposta. No final, um dos recrutas decide agradecer a Ian, dizendo que se não fosse por ele, eles não teriam conseguido sair daquele lugar horrível. Tirando o capô, o garoto declara que definitivamente retribuirá a ajuda e pergunta se podem interagir no futuro, se conseguirem se encontrar. Inicialmente, Ian pensou que esse recruta, a Ed Jake, fosse apenas um soldado normal, mas provavelmente ele também tinha seu próprio motivo para fugir. Considerando o que foi dito, o garoto de cabelo branco afirma que isso é bobagem e diz que não quer encontrar nenhum deles novamente. O protagonista então diz que se saiu muito bem como capitão, mas que seu coração é frio. Para esclarecer o mal-entendido, Roman explica que o que ele quis dizer é que a situação em que se encontrariam novamente seria quando todos fossem capturados. Diante dessa explicação, Ian pensa que seu camarada soa como um velho quando decide dar uma lição, se perguntando se ele também regrediu. Infelizmente, o protagonista afirma que Roman está certo e que nunca mais se encontrarão. Assim, com um vento forte, Ian começa a correr em alta velocidade para escapar da área, pensando que seus camaradas devem estar correndo com toda a força. É hora de ele também começar a se esforçar, ativando a respiração do dragão divino. A arte da mobilidade está em sua Mizi, despertando a habilidade do passo do vento. Dessa forma, ele dispara como um flash, contornando uma árvore inteira e finalmente alcançando o topo. No topo da árvore, o herói tem uma visão periférica de toda a floresta. Após refletir um pouco, ele entende que seu corpo atrapalha muito, dificultando até mesmo manter a respiração do dragão divino, embora a técnica em si seja eficiente. No entanto, o herói deveria estar feliz por compensar esse corpo deficiente, que nem mesmo tem mana fluindo dentro dele, apesar das técnicas de fortalecimento. Mas agora, a grande questão é por quanto tempo seus camaradas conseguirão resistir, já que o protagonista nem sabe o que espera desses garotos. Ian é o comandante da 5ª Força Especial, um homem conhecido por ser o melhor em rastreamento, assassinato e espionagem. Então, por enquanto, ele verá como são boas as forças especiais de sua época. Dentro do centro de treinamento, os soldados ainda não têm notícias da equipe de perseguição. Nesse caso, eles entram em pânico, pois precisam capturar os desertores. Um deles diz que deve ser feito antes que o comandante maluco retorne, e outro. O supervisor concorda, tremendo de medo. No entanto, Damen diz que será impossível, pois aquele louco já voltou. Assim, o supervisor, que desrespeitou o comandante, começa a entrar em pânico. A situação gradualmente fica mais tensa, com o instrutor lançando um olhar sanguinário, mas decide relaxar, dizendo que coisas assim acontecem. O soldado, por sua vez, implora 1000 desculpas, dizendo que foi imprudente em suas palavras, mas Damião o conforta, dizendo que até as pessoas amaldiçoam o imperador. Nesse caso, o instrutor pergunta se o soldado é quem gerencia os dormitórios dos recrutas e comenta que deve ser difícil encontrar os recrutas fugitivos. Em resposta, o soldado garante ao superior que não se preocupe, pois a equipe de perseguição os capturará sem problemas. No entanto, Daman questiona a frase "sem problemas" com uma expressão assassina, afirmando que já há um problema. Com as mãos nos ombros do garoto, o instrutor o pressiona ao chão, quebrando ambas as pernas em vários lugares. A situação se torna horrível, com sangue se espalhando por toda parte, e o instrutor explica que o garoto não sabia sobre o plano de fuga. Ele nem sabia que haviam cavado uma rota de fuga ou que os meninos tinham roubado os itens necessários para fugir. Nesse contexto, o soldado responsável implora perdão ao superior, pedindo outra chance. No entanto, Damen põe o pé sobre sua cabeça, questionando essa chance, dado todos os fatos. Damen afirma que não dará nada ao garoto, que ainda implora pela vida, mas o instrutor comenta que sabe para quem o soldado trabalha, ignorando os pedidos de misericórdia. Depois daquele massacre, Damen ordena que outro soldado chame todas as equipes de perseguição que estavam fora. A partir de agora, ele assumirá o comando para lidar com isso pessoalmente. Quando questionado, o instrutor diz que foi porque encontrou uma pessoa interessante, nesse caso, está realmente ansioso por isso. Capítulo 11. Na Floresta Trion, as coisas estão bastante caóticas. A equipe 3 da Força Especial, a equipe de perseguição, está procurando pelos recrutas fugitivos. No meio da perseguição, o líder pede para todos pararem por um momento.
Com isso, o líder é questionado sobre o motivo da parada e se os rastros haviam desaparecido. Nesse caso, o líder nega, informando que o rastreamento está indo bem. No entanto, a líder da equipe 3, Kelly, pergunta aos companheiros se não parece anormal que tudo esteja indo tão bem. Entre os membros da equipe, J comenta que o alvo é apenas alguém numerado 974, o que logicamente torna a perseguição fácil. André acredita que a líder está paranoica. Eles rastrearam as pegadas até o penhasco e encontraram mais rastros, indicando que os fugitivos estão apenas com pressa para escapar. Jar então começa a comentar que a líder está duvidando de tudo, e é por isso que está sozinha. Diante disso, Kelly fica irritada e se pergunta se está realmente exagerando. No entanto, os sentimentos de desconforto não desaparecem, e a névoa começa a subir. Então, os soldados decidem que devem capturar o alvo antes que ele se esconda na neblina. Ger diz que será uma missão fácil, pois é o número 974, ao contrário do recruta responsável pelo número 12. Mas, mesmo assim, André acredita que ele é apenas mais um recruta. Nesse momento, Jar acha que seu camarada está confiando demais e pergunta qual era seu número durante seus dias de recruta. No entanto, ele é rapidamente levantado para uma árvore, desaparecendo da área. Agora, apenas 2 membros da equipe de perseguição permanecem, e André fica confuso sobre o paradeiro de seu amigo. Mas, antes que possa dizer algo, ele encontra o mesmo destino que Jar. O único membro restante da equipe é Kelly, que, por sua vez, vira as costas, dizendo que seus camaradas são barulhentos demais e que os fugitivos escapariam por causa da conversa deles. No entanto, prestando mais atenção na cena, a líder percebe que seus 2 camaradas simplesmente desapareceram sem fazer barulho. Os 2 desapareceram em um instante, então Kelly entende que foi seu mau pressentimento. No entanto, ele ainda se recusa a acreditar, porque nem o número 12 seria capaz de derrotar os instrutores. Nesse caso, era improvável que o número 974 pudesse fazer qualquer coisa naquele exato momento. Enquanto pensava, o herói apareceu atrás do homem para acabar com ele, mas Kelly conseguiu reagir no último momento. Ele lança seu ataque em espiral SL, cortando uma árvore inteira ao meio. A líder, então, se irrita com a arrogância do garoto, questionando se ele esperava que aquele ataque funcionasse uma terceira vez. No entanto, uma linha circunda o pescoço da líder, prendendo-o sem que ele percebesse, e ele é levantado do chão, percebendo a linha tarde demais. Kelly começa a agonizar enquanto seu pescoço é esmagado. Nesse caso, tudo começa a fazer sentido. As pegadas e pedaços de roupa não eram rastros reais. Essas coisas eram, na verdade, iscas preparadas para pegá-los. Assim, em seus últimos momentos, a líder só pergunta como um simples número 974 poderia derrotá-los. Kelly grita que é impossível que toda sua equipe tenha sido eliminada enquanto o herói controlava tudo de trás de uma árvore. Com a força restante, ele mencionou os nomes de André e Jar, mas encontrou o mesmo destino que os 2. Com a aniquilação da equipe 3, o sucesso foi completo. Olhando para sua faca, o herói acredita que é uma boa arma, adequada para uso, pois é discreta. Inicialmente, ele pensou que seria difícil, mas tudo aconteceu sem problemas. E, no final, o protagonista acredita que pode lutar sem problemas se usar as técnicas de fortalecimento corporal. No entanto, ele primeiro precisa sair da floresta antes que a névoa a envolva completamente. Então, o herói espalha o sangue da equipe de perseguição pela área. É fato que os cães de caça vão sentir o cheiro e vir até ali. Nesse caso, o protagonista pensa que seria melhor se pudesse esconder seu cheiro. Em sua mão, ele segura uma planta de musgo que produz um fruto venenoso e contém folhas e flores com um cheiro muito forte. O plano do herói é esmagar as folhas e espalhá-las sobre si mesmo, pois até os cães de caça odeiam esse cheiro, fazendo com que apague seu rastro. A prioridade agora é se apressar, pois quanto mais tempo o protagonista ficar ali, mais difícil será a fuga. E dizem que nem ele poderia escapar se fosse cercado. De repente, algo chama sua atenção. Fumaça é claramente visível no horizonte. Subindo em uma árvore, o herói acredita que a equipe de perseguição não faria aquilo, então pode ser obra de Jack e Todd. O protagonista critica a decisão de acampar em tal lugar, pois com esse ritmo, o pior acontecerá. No entanto, ele entende que não é hora de se preocupar com os outros, já que os trouxe para usar como isca. Nesse caso, para Ian, é melhor que chamem atenção assim. No entanto, o herói lembra de seus últimos momentos com seus camaradas e decide contrariar seu pensamento, indo até eles. Ian acha que provavelmente é mais vantajoso que eles estejam vivos agora. Ativando sua arte de mobilidade,
Ele acredita que só precisa se livrar das pistas. De repente, arrepios começam a correr pela nuca do herói e ele sente tudo. Os olhos da morte, que já testemunhou muitas vezes no campo de batalha. Nesse momento, o protagonista pode sentir que algo está atrás dele, observando e preparando suas garras. Capítulo 12. Após sentir a intenção assassina atrás dele, a pessoa responsável fica satisfeita por o herói ter mordido a isca. Disse que, assim que o encontrou, soube que ele era uma pessoa interessante, perguntando se algo interessante seria mostrado. O bater das pequenas asas das borboletas, no final, causaria um furacão. Mas quem é responsável pela intenção assassina é Damian, que fica feliz por estar certo em seu julgamento. O protagonista, por sua vez, se pergunta o que trouxe o instrutor até ali, e o próprio instrutor diz que é um prazer conhecer o Recruta 974. Assim, nosso herói entende que, de agora em diante, as coisas se tornaram extremamente complicadas. Na floresta, nuvens começam a se reunir de repente, e uma forte trovoada provoca um estrondo na área. Diante disso, o instrutor comenta que parece que uma grande tempestade está se aproximando. No entanto, o herói ainda não confirmou o que estava à sua frente. O instrutor Daman deveria ter sido dispensado e não poderia estar ali. Disse que, antes de se afastar, ele definitivamente retornou mais tarde do que o esperado. Houve até rumores de que ele quase foi preso após causar problemas no palácio. Então, o protagonista chega a uma conclusão cruel: o futuro mudou. Nesse momento, ele se pergunta se suas ações causaram isso, mas não entende qual delas poderia ter causado tal mudança, já que não consegue pensar em nenhuma que influenciasse o instrutor. As pequenas rachaduras criadas pelas diferentes ações que o herói tomou acabaram destruindo o futuro original. Nesse caso, para quebrar o gelo, Damian pergunta o que o aprendiz fará dessa vez, se usará uma toupeira ou um rato do relâmpago. Inevitavelmente, agora o protagonista descobre que o instrutor viu sua ação, e ele explica que qualquer um notaria. No entanto, ele ainda está surpreso que o garoto tenha agido tão rapidamente, elogiando seu pensamento rápido e impressionante. Inicialmente, o instrutor estava confuso, mas logo percebeu que, a princípio, pensava que só havia vermes ali. No entanto, entre todos aqueles aprendizes de baixo escalão, havia alguém interessante escondido. Assim, o protagonista entende seu erro, lamentando ter interferido naquele momento. Ele não sabe quantas mudanças causou no futuro, mas com certeza este foi o pior cenário possível. No entanto, Yen acredita que não está certo, pois, embora o instrutor seja conhecido como um dos 13 espadachins continentais, esse reconhecimento só ocorre no futuro. Mesmo assim, ele não sabe sobre seu estado atual. Observando o olhar do herói nessa cena, Damião elogia e bate palmas, dizendo que ele é o melhor entre todos. Rindo, o instrutor pergunta se o herói está pensando em como matá-lo, comentando que faz muito tempo que alguém fez isso com ele. Continuando a rir, ele explica que normalmente as pessoas pensam em como fugir. Agora, sendo realmente sem palavras, o herói se compõe e pede desculpas por ter exagerado. Nesse caso, o instrutor decide dar uma oportunidade especial ao aprendiz, então ele pede ao soldado para tentar matá-lo e promete que, se conseguir, dará a liberdade desejada, o que surpreende nosso herói. Nesse caso, Damian acha o garoto realmente interessante, tendo uma visão diferente no momento em que menciona que nunca viu alguém como ele antes. Um simples recruta de baixo escalão capaz de matar uma besta e aniquilar a equipe de perseguição que estava atrás dele. Suas habilidades de tomada de decisão, ousadia, resiliência, técnicas e atenção aos detalhes estão em um nível completamente diferente em comparação com o lixo comum, como se ele tivesse nascido com o propósito de fazer parte das forças especiais. Se ele crescer nesse ritmo, é impossível saber que tipo de monstros aguarda no final. Agora, a revelação de tudo começa, com Damian silenciosamente implorando para o aluno mostrar todas as suas habilidades. No entanto, contrariando o esperado, o herói se ajoelha e chora, pedindo ao Senhor que o ajude. Uma atmosfera de decepção e confusão é criada, e o instrutor fica completamente perplexo. Capítulo 13. Yen, em lágrimas, pergunta se esse é realmente o comandante instrutor e explica que tem visão ruim, então não pode dizer quem é a pessoa. Ele também diz que não tinha intenção de fugir, mas foi arrastado pelos soldados, que disseram que o matariam se ele se recusasse a segui-los. No entanto, eles o abandonaram e de repente o deixaram sozinho. Com isso, o herói diz que achou que tudo havia acabado até encontrar o instrutor. Damian, por sua vez, pergunta se o que está sendo dito é que ele foi arrastado até ali à força, e o herói confirma. Em explicação, Yan diz que o número 12 planejou tudo e que tudo que fez foi insultar o instrutor sempre que teve a chance. Assim, Damian diz que entende,
mas acha que essa é uma desculpa realmente fraca, e com isso, o herói continua a chorar sem parar, enquanto implora ao Senhor. No entanto, o instrutor sabia o que ele realmente queria, mostrando uma arma escondida que o protagonista usaria depois de fazer com que ele baixasse a guarda. Com o plano do garoto descoberto, o instrutor diz que isso é decepcionante. Nesse momento, uma lâmina se aproxima sorrateiramente de seus olhos. Damian conseguiu desviar por pouco e entendeu que o segundo projétil foi lançado no mesmo ângulo, fazendo o primeiro ser uma distração, um truque fisiológico, esperando que ele desviasse do primeiro. Com o ataque concluído, o protagonista não é mais visto pelo instrutor, que acredita que fugir era o plano principal. Mas disse que essa linha de pensamento está errada e, inesperadamente, o herói aparece atrás de Damian, dizendo que o que ele realmente quer ainda está por vir. O instrutor fica assustado, sem entender quando o aluno chegou lá, mas ia não dá tempo para seu oponente reagir. Ativando a sombra profunda da 15ª forma, o corte de eliminação da sombra, inesperadamente, o herói recua, percebendo que seu inimigo desviou de seu ataque. Uma névoa negra o envolveu para proteger o corpo do instrutor. Agora, é a vez de Damian atacar. Após muitos desvios, o protagonista consegue não ser atingido pelos numerosos disparos lançados. Ele pensa que o instrutor ainda está atrás dele e não consegue se livrar dele nesse ritmo. Nesse caso, segurando sua lâmina, o herói a impregna com uma luz branca chamada Deep.